estamos de volta com o Alerj Debate de hoje, falando sobre a situação do turismo no estado do Rio de Janeiro. Wanda, a gente estava falando no bloco anterior sobre o atendimento, o serviço prestado ao turista no nosso estado e no Brasil de uma forma geral. O serviço aqui, a gente até, né, deputado, fala muito sobre as pessoas que estão trazendo o serviço, por exemplo, de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro. É verdade. Existe deficiência realmente no serviço do Rio? É preciso fazer ainda muita coisa para chegar num padrão de excelência? Veja bem, eu diria que o Rio de Janeiro, assim como o resto do Brasil, tem um standard de padrão de prestação de serviço muito razoável. É claro que nós sempre buscamos a melhora, isso faz parte da questão. Até porque existe um estudo que eu li há um par de anos atrás, que dizia o seguinte: um cliente, quando volta satisfeito de uma viagem, o deputado acabou de comentar, ele comenta com 20, 25 pessoas que a viagem foi fantástica, maravilhosa. Se ele volta insatisfeito com a viagem que ele fez, ele comenta com 50. É da natureza humana, é da nossa natureza meter o pau. Porque o que te incomoda que incomoda mais do que aquilo que te traz prazer. Então, você tem necessidade de divulgar aquilo, até por um aspecto, como você colocou, vamos dizer assim, a pessoa se vangloriar que teve um aspecto crítico mais apurado, que ele se destaca, alguma coisa nesse sentido. Mas quem presta serviços no turismo tem que entender isso de uma vez por todas. A pessoa que volta, ele tem que voltar bem impressionado. Isso aí é básico na nossa estratégia. Dei até o exemplo aqui da Espanha e de outros países também seguem no mesmo modelo. A população, de uma forma geral, ao ter essa consciência, ela ajuda muito para que esse passageiro comente isso na sua origem e traga outros passageiros. Não tem nada que tenha mais eficiência do que o boca a boca. É isso que faz toda a diferença no nosso negócio. Se com o boca a boca ele te levanta um destino, ele destrói um destino. Essa que é a verdade. E quando você está em viagem, quando você está fora da sua realidade, você quer se misturar com a população. Então daí ter esse conceito que você falou da Espanha, como outros países também, quando vê o turista, ele cuida do turista, enfim, tem um zelo, receber bem. Exato. Então ninguém quer estar blindado, entra no ônibus e tal. Exato. Todo mundo quer ter experiência com a população local. Óbvio, então, quanto mais rápido a gente pode preparar a população para entender isso, entrar na massa do sangue das pessoas, que o turista é um bem precioso, enfim, a gente vai dando um grande passo para ser um país realmente com receptivo forte, com um emprego forte, o PIB com uma representação larga do mercado turístico. Então é importante a gente ter isso na massa do sangue. Wanda, em relação à profissionalização das pessoas que trabalham com turismo, o senhor é professor de algumas faculdades de turismo, como é que está acontecendo essa formação? Quando eu sou formado em turismo, formado há um par de anos atrás, e quando eu me formei eu tinha dois tipos de professores. Eu tinha um professor que entendia muito de turismo, trabalhava um profissional qualquer da área, que entendia, mas didaticamente é um zero à esquerda. Na hora de subir no palco, encarar aqueles 40 pares de olhos de monstrinhos, querendo dissecá-lo, ele rachava, tremia, era uma gagueira total. E tinha um outro professor muito bom didaticamente, bem articulado, um belo orador, só que de turismo não entendia nada. Então, graças a Deus, nós temos aí uma leva de uma geração de profissionais, também bacharéis, que estão modificando isso. Então, nós temos hoje em dia, sem medo de errar, uma quantidade de profissionais lidando na área de educação do turismo, que está formando muita gente boa. Hoje em dia nós temos no Brasil cerca de 800 faculdades de turismo, sabia disso? 800 faculdades de turismo. A gente nem imagina. Só o estado de São Paulo tem 150 faculdades de turismo, aproximadamente. O Rio de Janeiro tem até poucas, acredito que em torno de umas 20, 15, 20. Né? Mesmo 15 e 20 é um número expressivo. Então isso está colocando no mercado muita gente durante todos os anos. E o que a gente coloca em sala de aula é que o mercado ele é seletivo. Então você tem que entender isso de uma vez por todas, porque não vai ter emprego suficiente, apesar da exuberância do turismo, para aquele camarada que ainda tem dúvidas a respeito do que ele está fazendo, qual é a função dele de prestador
o serviço dentro dessa, integrante dessa coisa do turismo, que exige muito do profissional. Ele exige muito do português que ele fala, exige muito da história que ele sabe, da geografia que ele conhece, do idioma que ele domina, da educação, da psicologia, da postura. Isso é uma coisa que ainda faz falta, né? Porque a gente vê, por exemplo, em Copacabana, um restaurante que recebe tantos turistas estrangeiros e os funcionários não sabem como lidar, porque não tem o idioma, nem o básico, que é o inglês, para receber esse turista. E a gente vê em outros países que não tem o inglês como a língua mãe, e mesmo assim a maioria das pessoas sabem falar para receber os turistas. Em Portugal, agora mesmo, você tem os índices de pessoas, de portugueses falando inglês, que é quase igual ao número dos que falam português, ou seja, quase a população total de Portugal já está falando inglês para atender as pessoas, enfim, para ter uma visão global das circunstâncias do mundo e do turismo também. Por isso que Portugal também teve aí um acréscimo muito grande da importância do turismo. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem hoje, mais uma vez, as verbas do Produtor à disposição do governo também para a capacitação dessas pessoas. Então é importantíssimo, tendo em vista os eventos que vão acontecer, a Copa do Mundo, como também, se Deus quiser, as Olimpíadas, que possam ser utilizados para a qualificação dessa mão de obra. O que eu falava aqui é que os grandes eventos, os últimos grandes eventos no Rio de Janeiro, tiveram a prestação de serviços, toda ela vinda de São Paulo. Isso eu considero um absurdo, isso não pode acontecer. Nós temos que zelar pelo emprego formado por essa massa crítica, oriunda das faculdades, das universidades que formam turismólogos, enfim, todos os semestres, e que estão aí, olhando os paulistas virem para o Rio de Janeiro para prestar aqui serviço. Nós prestamos um bom serviço. Originariamente, o carioca é um povo que gosta de receber bem, acolhedor, tal. Junto com essa massa crítica de profissionais gabaritados formados nas universidades, precisam dar conta do serviço. E o governo tem que ter uma postura de privilegiar esse prestador de serviços do Rio de Janeiro e não de São Paulo, como absurdamente, recentemente, a gente viu em 2 grandes eventos acontecidos aqui no Rio de Janeiro. A gente tira toda essa renda do nosso estado, né? Porque, como o professor disse, é uma das coisas que aumenta o PIB extraordinariamente, e aí a gente tira por de repente, um preconceito com os serviços aqui no nosso Comidas estado. e bebidas vieram de São Paulo, os seguranças vieram de São Paulo, ambulâncias cruzando a Dutra, e para prestar serviço no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Falta muito ainda a especialização, professor, assim, além dessa formação, o que a gente estava falando antes, dos idiomas, do conhecimento mais apurado da história, isso ainda é deficiente? Tem sua fatia tem peso, mas eu acredito que o Estado poderia ajudar mais na articulação disso aí. Isso aí que era o real dever do Estado. Articular para que conseguisse identificar quais são os nichos produtivos e juntá-los. É isso que é a ideia. Promover, fomentar que aquelas pessoas, aqueles profissionais realmente tenham o espaço que eles merecem no mercado. E não aquela coisa de tudo que é importado é melhor do que o santo de casa não faz milagre. Não é bem assim. Nós temos condições, nós temos excelentes cursos, nós temos excelente mão de obra. Agora, precisa de alguém particular isso de uma maneira que mostre, olha, não precisa importar, você tem aqui isso. É desconhecimento. A ignorância turística é que atrapalha muito o nosso desenvolvimento. Bom, gente, essa que é a verdade. Infelizmente, nosso programa está acabando. Deputado João Pedro, muito obrigada pela presença. Professor Nilvando, obrigada. Obrigado. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. Até a próxima.